Bom dia. Vamos abrir aí a palavra de Deus no capítulo 14 de 1 Coríntios. Você quer orar, mãe? Sim. Senhor Deus, aqui estamos para ouvir a Tua voz. Ensina-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra de tal forma, Senhor, que nossas vidas sejam moldadas como a Tua vontade para cada um de nós. Oh, meu Deus, nós sabemos que de nós mesmos não temos nada de bom, mas o Teu Espírito, Senhor, invade o nosso ser e nos enche desse amor verdadeiro, dessa paz inigualável. E aqui estamos, Senhor, para dividir essa fé com cada uma das pessoas que nos têm acompanhado. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá, capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 1. Os dons de línguas e de profecia. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, é uma coisa que é preciso procurar, já não está em nós naturalmente. Então, você tem que procurar, ou seja, você tem que desejar. Né? E o que eu acho mais importante é que ele fala dos dons, né, englobando todos, mas que ele incentiva, ele quer que o principal motivo seja o de profetizar, ou seja, pregar a palavra de Deus. Né? Uhum. E a gente hoje tem esse privilégio de ter a palavra de Deus por escrita, né? Porque na época de Paulo, ele não tinha a palavra de Deus por escrita. Né? Então, todas as pessoas que viveram na época da Bíblia, elas não tinham a palavra de Deus por escrita. Né? Elas tinham o Torá, elas tinham o Velho Testamento, mas mesmo assim, nem todo mundo tinha acesso. Né? Nem todo mundo tinha acesso. Muitas pessoas na época não sabiam ler. Né? E hoje nós temos acesso à palavra de Deus muito facilmente. Eu vejo isso também como um sinal do fim dos tempos, porque você vê que tudo ultimamente, né, eu lembro que um tempo atrás nós não tínhamos muitas versões da Bíblia. Você lembra disso? Não tinha muita versão bíblicas, comentários. Você não tinha acesso à Bíblia muito facilmente. Isso na minha época, como jovem, eu lembro que a Bíblia era cara, né? A gente não tinha essas Bíblias que qualquer pessoa pode adquirir, né? Bíblia de R$5, né? Na época, né, hoje nós temos aí a facilidade para todo mundo. Você vê que nós temos a Bíblia na internet, então todo mundo tem acesso à Bíblia hoje, todo mundo. Então Deus, Ele quer que todo mundo tenha acesso à palavra de Deus, à palavra dele. E vai com aquela passagem que diz que antes de Jesus voltar, todo mundo teria acesso ao Evangelho, todo mundo teria sido evangelizado. Né? E a gente pensava nas pessoas distantes, como é que vamos chegar até aquelas pessoas que estão lá distantes? Mas a internet chega, né? E você vê até na Coreia do Norte, onde você tem lá um país que é fechado e que o evangelho não pode entrar, né? Pastor não pode entrar, ninguém pode entrar lá. As pessoas têm acesso à palavra de Deus. Às vezes, o pessoal da Coreia do Sul, que tem evangélicos lá, eles pegam uma página da Bíblia, colocam aquela página de um jeitinho e mandam num balão, e a página da Bíblia cai em algum lugar lá que a pessoa pega e lê a Bíblia. As pessoas dão muito valor. Quem não tem acesso dá muito valor à palavra de Deus. E às vezes quem tem acesso, quem tem a palavra de Deus facilmente, quem tem aí
5 Bíblias à disposição, fechada, pegando poeira. Ela não dá tanto valor, né? Eu imagino que a profetizar, quando ele fala esse dom que você tem que procurar, que é o profetizar, principalmente o de profetizar, você tem que estar por dentro da palavra de Deus. Você não pode pegar e ficar profetizando sem estar ser revelado, né? Não, e você tem que estar com a palavra de Deus, você tem que profetizar a palavra de Deus. Muitas pessoas entendem isso aqui, mãe, como profetizar a vida dos outros, né? E não é isso. Você vê que muitas profetisas hoje em dia, muitas pessoas se levantam no meio da igreja, né, de outras denominações, não na Igreja Universal. E elas falam a vida dos outros, elas falam o que vai acontecer. E isso aí é demoníaco. Adivinhação. Exatamente. A Bíblia fala sobre adivinhação, que isso é demoníaco, que isso não é de Deus. Adivinhação não é de Deus. Então, profetizar não é adivinhação. Profetizar é você falar a palavra de Deus. Edificar a pessoa, fazer a pessoa ter conhecimento da vontade de Deus. Então, continuando lá no versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse versículo aqui, mãe, porque algumas pessoas, elas têm mandado umas mensagens falando assim, olha, eu tenho o Espírito Santo, mas eu não falo em línguas. E aqui o apóstolo Paulo está falando por que das línguas desconhecidas, né? Ele fala que a língua desconhecida, não é para os homens, é para você falar com Deus, né? Senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então, quando você fala em línguas, você está se edificando diante de Deus. Expressa de uma maneira melhor do que na sua própria língua. Né? Então, às vezes, a pessoa quer falar em línguas para falar para as outras pessoas que ela fala em língua, sabe? Ela quer falar em línguas porque ela quer dizer, olha, eu falo em línguas. E isso já vem com uma intenção errada. As línguas, o dom das línguas, vem para a gente se edificar. Então, eu não devo falar em línguas para você, eu não devo falar em línguas alto para todo mundo ouvir. As línguas são para mim e Deus. É uma coisa pessoal, uma coisa íntima entre o cristão e Deus. Quando você está ali buscando a Deus e você não tem palavras para exprimir o que você tem dentro de você, aí você fala em línguas. E as línguas explicam, né, exprimem o que você não consegue se expressar, né? Então isso aqui é muito mal interpretado, porque dá uma importância uma coisa que não é tão importante assim. Porque o mais importante, como nós vimos no versículo 1, é que profetize, quer dizer, dê conhecimento a todos da vontade de Deus. Esse é o número 1. Esse aí é secundário para a sua edificação pessoal, né? No versículo 3 fala assim, mas o que profetiza fala aos homens. Então, o que fala em línguas fala para si e Deus, e o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então, a palavra de Deus é para edificar, exortar e consolar. Quer dizer, ela não adivinha a vida da pessoa, você vai sofrer muito, você vai passar por isso, por aquilo. Não é nada disso. E outra coisa... somente o que está ali na Bíblia. Não precisa acrescentar mais nada do que está aqui. Você vê que a palavra de Deus, ela faz as 3 coisas. Às vezes você só quer uma, que é a consolação, né? Então, às vezes você envia perguntas e você fala assim, poxa, você é tão dura, às vezes você é tão rígida comigo, você fala umas coisas que você é dura com as mulheres, mas a exortação, ela é dura, sabe?
E a gente você que quer tirar proveito da fé, da sua vida com Deus, da palavra de Deus, você tem que estar pronta para ser exortada. Isso é humildade. Né? E você sabe, mãe, há pessoas que não aceitam a exortação, elas só querem ser consoladas. E o que acontece com essas pessoas? Elas vai passando o tempo e elas não mudam. Quer dizer, não ouve a voz do Espírito Santo, né? Você conhece pessoas assim que você tentou exortar, a pessoa não aceitou, né? Ela aceitou a amizade, ela aceitou a consolação, mas ela não aceitou a exortação. E passou o tempo, muitos anos depois, e aquela pessoa continua cometendo os mesmos erros. Porque ela mesma não se deixa, né, abrir os olhos, a entender. Ela mesma é um bloqueio à palavra de Deus, aos ensinamentos. Consolo é você ensinar o certo, ó, vai por aqui que vai dar certo. Então isso é um consolo para você. Você se sente segura, você sente que está fazendo a vontade de Deus. Mas quando você prevalece, você tem esse bloqueio, você não está sendo humilde. Você está mantendo o orgulho carnal, né? Aquela coisa que o humano tem. Então, quando ela é maleável ao Espírito Santo, ela é humilde, ela aceita. Mesmo não entendendo na hora, ela aceita, porque ela se coloca à disposição de ser repreendida por Deus. Ela quer acertar, né? Muitas pessoas só gostam das partes de consolação da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Elas se apegam só à parte de consolação. Elas não aceitam a parte, por exemplo, Jesus fala, você vê que quase ninguém fala assim, ó, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ninguém nunca fica falando isso, né? Porque as pessoas não querem. E você tem que pegar a palavra de Deus, ou você aceita ela por inteiro, ou você não aceita ela. Não pode ser algumas partes. Por causa de pessoas assim, que aceitam só algumas partes, nós temos várias denominações no mundo. Exatamente. Né? Mas a igreja do Senhor Jesus, ela aceita a palavra de Deus por inteiro, tá? E aí, continuando no 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Quer dizer, aqui mostra bem claro, quem né? não é egoísta, né? Ela não está querendo só para ela está querendo que todos saibam. Né? E aqui fica bem claro a questão da profetização, vamos dizer, a profecia, né? Porque a pessoa que profetiza, ela edifica a igreja. Então, como que você vai edificar a igreja se você profetiza, olha, você vai casar com Carlos e você vai sair desse emprego e vai entrar no outro. Isso não é edificação da igreja, né? Mas é isso que muitas pessoas fazem. Como elas pensam que isso é profetizar. Não, profetizar é falar a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Nós estamos aqui profetizando. Fora disso não é palavra de Deus. E continuando, no versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, ele está falando que maior dom é de profetizar. Como ele começou lá no versículo 1. Mas a maioria quer o de línguas. Quer dizer, mas por que é o de línguas? Porque quer falar que fala em línguas. Vaidade, né? E ele fala, olha, o maior dom é o profetizar. E o profetizar na palavra, não é profetizar o que você quer profetizar, porque aí também tem essa questão, né, mãe? Às vezes as pessoas, elas querem mandar uma indireta para alguém, né? Então elas vão lá na Bíblia e procuram alguma passagem para elas usarem, para darem essa indireta. Isso não é profetizar. Profetizar é você falar a palavra de Deus e fazer a vontade dele. O que Deus quer que eu fale? Né? É como os pastores, quando vão lá no altar, eu não sei se todos, né? Deveria ser todos. Mas eu sei que eles
se ajoelham, pedem a Deus orientação. Meu Deus, me dê orientação, fale através da minha boca. E ali eles vão profetizar a vontade de Deus. Às vezes eles queriam falar até uma coisa, eles estavam pensando, olha, eu vou falar sobre essa passagem. Quando chega lá, muda. Porque é a palavra de Deus que tem que ser profetizada, e não o que a gente quer, mesmo quando a gente está pegando da Bíblia. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes, por motivos egoístas, a pessoa profetiza. Né? Não é boa a intenção. E você vai ver que o Paulo fala, eu quero que todos vós faleis em língua. O que ele quer? Que você tenha uma comunhão perfeita com Deus. Então, a língua é você e Deus. Você e Deus. Ele quer que todo mundo tenha essa comunhão perfeita com Deus. Mas o que profetiza não ele não está vendo só para ele não está só ele recebendo. Ele está ensinando aquilo que Deus orientou para ele, que colocou na boca dele. Então, ele profetiza, quer dizer, ele proclama a vontade de Deus. Quer dizer, é muito mais superior alcançar muitas pessoas do que uma só está sendo alcançada. E a questão da interpretação de línguas, eu nunca vi ninguém, né, que interpreta línguas, mas a gente tem que ter cuidado para não ficar apegado a detalhes. Detalhes que não é tão importante. Porque às vezes, por exemplo, naquele momento, naquela época de Paulo... Era preciso. Tinha, sabe? E às vezes a pessoa fala, mas vem cá, e isso? Fala sobre isso. Ela está se apegando a um detalhe e perdendo o sentido do que Paulo está querendo dizer aqui. O que ele está querendo dizer? Que o dom mais importante que tem é o de profetizar. É isso que ele está falando. Então, vamos manter o foco aqui. No mais importante. E agora, irmãos, no 6. Se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Quer dizer, para que adianta? O que adianta falar em línguas para você? Você não vai entender nada. Né? Então, não adianta. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Quer dizer, é uma confusão se todo mundo falar ao mesmo tempo na igreja. Um profetiza, um levanta no meio, outro está lá na direção. Quer dizer, fica difícil para quem ouvir, né? E nós já vimos acontecer isso muitas vezes. Você que veio de outra igreja. Mas na nossa, graças a Deus, o Espírito Santo tem sido respeitado. Ele é disciplina, né? E ele não faz confusão. 8. Porque se a trombeta der som certo, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, isso também é importante na questão de falar, como você fala a palavra de Deus, né? Você já reparou que tem gente que gosta de falar a palavra de Deus diferente? Tipo assim... Sabe aquela pessoa... como fosse um teatro. É como se a pessoa, no altar, ela tivesse ela atuasse, né? Ela precisasse postar como muito bem a voz. Para ser pastor, para falar a palavra de Deus, você tem que falar de um jeito. E muitas pessoas, mãe, infelizmente, elas não entendem, né, com o que essas pessoas falam. Mas elas estão ali, porque, poxa, elas estão ali, eu tô aqui, né, eu quero Deus e tal. A palavra de Deus, ela tem que ser entendida. E nós que profetizamos, nós temos que fazer de um jeito que ela venha ficar bem clara para as pessoas. Né? Tem gente que, além de falar rápido, ela engole a última letra e não fica uma coisa fácil. Tem palavras no português que são bem parecidas,
e você entende outra coisa, você fica chocado, mas não é, porque ele não completou a palavra. Quer dizer, a responsabilidade de quem profetiza, de quem prega a palavra de Deus, é ser claro, bem simples. Não precisa arrumar palavras bonitas, porque a palavra de Deus já é bonita. Deixa toda a importância para ela, né? Não fique tentando, né? É igual o cantor e a música, né? Você não sei como se você já reparou, mas a música tem essa questão. Às vezes é uma música linda, muito bonita, a letra é bonita, a melodia é linda, mas o cantor estraga a música. Por quê? Porque ele quer mostrar a voz dele. Ele quer, né? Ele quer mostrar como ela canta bem. Então ela abafa a música. Ela abafa a música. E ela quer mostrar, provar para os outros como ela é boa. E a pessoa, o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não tem que se promover através da palavra de Deus. Não é se promover, você não tem que se promover, porque aí você não vai estar sendo usada por Deus. Você tem que promover a palavra de Deus. Então você vê que, por exemplo, João Batista, como é que ele se vestia lá no meio do deserto, né? Ele estava lá no meio do deserto. Então, as pessoas iam lá nele e viam que ele era um homem simples, que comia coisas do deserto, porque ele estava ali numa missão, sabe? Como Jesus se vestia, como os profetas se vestiam, como eles falavam. Havia uma missão. Então, você não vê esses homens de Deus se promovendo através da obra de Deus. Preocupado, né? Com esses detalhes, né? Roupa e tal e tal. Como eles falam bem, como você estava falando, né? Aquelas palavras difíceis. Imposta bem a voz para impressionar. Não precisa. Deus não precisa desse incentivo do homem. Ele já é perfeito, ele já fala por si só. A gente tem que ser vaso nas mãos de Deus. A gente não pode querer ser o principal nas mãos de Deus, né? A gente é o vaso que carrega alguma coisa, né? Ele é a ferramenta que Deus vai usar para alguma coisa. A gente é a ferramenta. A ferramenta não é a mais importante. Quando você vai fazer qualquer coisa, né? Você vai costurar, né? Você tem a linha, você tem a agulha. Elas são muito importantes. Mas o mais importante é o quê? O resultado. O resultado, né? Então você não vê a agulha toda enfeitadinha, com o coraçãozinho pendurado, né? Você vê que o importante é a roupa que a pessoa está costurando. Assim também são os servos de Deus. Eles não são o que... Não é o centro da atenção. Não são. Tá? Vamos lá, continuando no versículo 10. Acho que a gente pode parar por aqui, mãe. Você que sabe. Deixa eu ver aqui. Melhor a gente parar. Já deu 20 minutos aí. A gente volta amanhã, nesse horário, das 8 da manhã. Quarta-feira amanhã, às 8 da manhã, aqui na live do Godlywood Oficial. Deus abençoe a todos vocês. Até lá.